Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 8 de julho, nessa 14ª semana do Tempo Comum. Nesse dia nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 9 do Evangelista São Mateus. Hoje, mais uma vez, vemos esse gesto extraordinário cumprido da parte de Jesus, este homem mudo, possuído pelo demônio, que quando se aproxima de Jesus, Jesus expulsa esse demônio, ele começa a falar abertamente e a multidão que diz: nunca se viu coisa igual em Israel. É claro, nós devemos entender que nas profecias judaicas haviam alguns sinais que recordavam a chegada do Messias. Os mudos falarão, os cegos enxergarão, os coxos andarão. E por isso, então, quando nós vemos esse gesto cumprido de Jesus e esta admiração da parte do povo, quero justamente recordar esses gestos que recordariam que seriam sinal da presença do Messias no seio do povo. No entanto, nós vemos mais uma vez os fariseus que tentam descredibilizar a pessoa de Jesus, dizendo: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. E a partir disso, São Mateus não faz o discurso, não coloca o discurso de Jesus aos fariseus, mas é a partir disso que nós vemos a segunda parte do Evangelho que nós acabamos de ouvir, quando Jesus percorre todas as cidades, os lugares, as sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todo tipo de enfermidade, e chega à constatação de que aquele povo, de que aquelas pessoas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. É uma imagem muito forte, porque o pastor é aquele que é convidado a conduzir as ovelhas. E conduzir as ovelhas para as verdes pastagens, conduzir as ovelhas para as águas refrescantes. E uma ovelha sem pastor está abandonada. E Jesus então reconhece que a multidão é como uma ovelha que não tem pastor. Porque aqueles que foram colocados para pastorear as ovelhas não souberam levar adiante o seu trabalho. Não souberam conduzi-las ao encontro do reino, mas muito pelo contrário, lhes fecharam as portas do reino. É isso que o próprio Cristo constata em um outro momento. E é diante disso, então, que o Senhor convida a esta prece, dizendo: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Diante deste Evangelho, nós podemos entender também que é em Cristo, o bom pastor, que nós encontramos o verdadeiro sentido do nosso viver. Estas pessoas, essas multidões estavam cansadas, abatidas como ovelhas que não têm pastor, porque os seus pastores não souberam levar adiante o seu serviço. Mas muitas vezes nós também, como ovelhas, vamos pulando de pastor em pastor, procurando sempre um sentido para a nossa vida, procurando sempre um sentido do nosso caminhar. E aí, às vezes, procuramos este pastor na religião,
mas ainda assim vivemos uma religião não muito profunda e às vezes pulamos de religião em religião, mesmo dentro das igrejas cristãs vamos saindo de igreja em igreja, etc. Às vezes procuramos esse pastor que possa nos dar um sentido do nosso viver na internet, nos influenciadores, ou no cantor famoso, na atriz, no ator famoso. Mas esses não podem nos dar a verdadeira água, não podem nos dar a verdadeira comida, a verdadeira bebida, que nós só encontramos em Cristo. É por isso que hoje, ao meditarmos este Evangelho, nós somos convidados também a recordar e ter presente esta certeza em nossa vida. É em Cristo, bom pastor, que encontramos o verdadeiro sentido do nosso viver, porque o sentido da nossa vida é fazermos a vontade do Pai. O sentido da nossa vida é irmos ao encontro do reino de Deus. E que por isso, ao mesmo tempo em que hoje nós elevamos esta prece ao Senhor para que nos dê trabalhadores para a sua colheita, nós também devemos ter esta firme decisão de irmos ao encontro de Cristo, o bom pastor, aonde poderemos encontrar verdadeiramente o sentido do nosso viver. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.